Olá, moçada do segundo ano de História, beleza? Vou mandar para vocês aqui agora o nosso vídeo 4 de História. Não sei se vocês estão assistindo essas ou outros vídeos, vocês podem ficar à vontade, tá? E a questões 13 a 16. Vamos lá. Questão 14. O acúmulo de capitais, que é a riqueza, né? A modernização da agricultura, que é todo o maquinário dentro da zona rural, toda a disponibilidade de insumos, que são remédios, são venenos, são adubos, né? São vacinas, tudo isso. Professora, mas vacina é para gado. Pois é, mas geralmente a pessoa que planta, ela não só planta, ela também cria animais para abate ou para leite, etc, né? A disponibilidade da mão de obra e de recursos naturais e a força do puritanismo ajudam a explicar o pioneirismo de quem na Revolução Industrial. Gente, essa aqui foi demais, né? Desde o início a gente vem falando sobre a Inglaterra, ok? Vamos lá. Questão 14. Dentre as consequências sociais forjadas pela Revolução Industrial, pode-se mencionar algumas das mais importantes. Quais são elas? O que é forjado? Elas foram feitas, as consequências foram feitas. O que é que aconteceu? Desenvolveu uma camada social de trabalhadores. Esses trabalhadores, eles não têm dinheiro para comprar maquinário, para comprar indústrias. Então, o que eles têm a oferecer? O que nós temos a oferecer? Porque nós somos essa camada social de trabalhador e nós também não temos dinheiro para comprar indústrias e maquinários de valores exorbitantes. Então, o que acontece? A gente vende a nossa força de trabalho, beleza? Então, a gente vende, a gente tem direito a férias, então é o que nós podemos fazer. Professora, mas os caras só são ricos porque tem os trabalhadores que fazem tudo para eles. Olha, realmente, tanto os donos dos meios de produção quanto os trabalhadores, em várias indústrias, um depende do outro. Só que existem algumas indústrias, por exemplo, que a grande maioria dos trabalhadores está sendo substituída por máquina. A gente chama de robotização, né? Robótica aí. Como assim é usada a robótica? Por exemplo, nos, nos, na indústria automobilística, existem várias mãos de robô que vai colocar aqueles parafusinhos mínimos lá que a gente se trabalhasse demoraria bastante, porque é um lugar muito apertado e não sei o quê. Então, já são usados esses braços mecânicos para poder trabalhar mais rápido, né? Sem direito, não precisa de parar para almoço, não precisa de 13º, férias, não machuca. Então, isso, quando o dono do meio de produção, ou seja, da indústria, vai comprar esses produtos, eles são caríssimos. Porém, tem esse lado positivo para ele, que não precisa de trabalhador, né? Ele não paga 13º, basta você. Você tem uma pessoa que controla os computadores, que são os softwares, onde vai mandar essas mãos mecânicas fazerem todo o trabalho, beleza? Questão 15. Questão 15 é bruta demais. O conceito de história é bastante complexo. Na verdade, não se pode falar em um conceito único, mas em conceitos de história, os quais, com suas aplicações, variam de acordo com as concepções de mundo e de sociedades adotadas pelo historiador. Abaixo, ele vai dar duas afirmativas, ou seja, ele não fez pergunta, ele também não está dizendo se não é, ele está dizendo que é. A gente vai analisar quais concepções são elas. Então, a primeira aí, a história de uma sociedade é regulada por leis naturais, ou por leis com todas as características das leis dos fenômenos naturais invariáveis, ou seja, que não variam, são constantes e não dependem, ou seja, são independentes da vontade da ação humana. E a segunda frase, a história de uma sociedade não ocorre apenas nos campos de batalha, né, ou nas ações de reis e presidentes, mas também nas ruas, residências, colégios, igrejas, prostíbulos e pela ação de pessoas comuns. De acordo com essas frases acima, quais concepções historiográficas elas fazem parte? Do positivismo e da história do cotidiano. Essa história do cotidiano é essa que a gente vê todos os dias, que a gente ajuda.
Por exemplo, professora, mas eu não participei da Segunda Guerra Mundial, mas teve gente que participou, você lê ela em livros. E gerações para frente vão ler o que a gente está passando hoje na pandemia, vão ler o que o nosso presidente atual está fazendo. Então, nós faremos parte dessa história. Então, essa é a história nossa do dia a dia, que é a do cotidiano. Professora, mas o que é mesmo positivismo? Ele é um conhecimento científico encarado e tido como único conhecimento verdadeiro. Então, vamos lá. É um movimento filosófico, sociológico e político surgido na França em meados do século XIX. Como eu disse a vocês, né, o principal conceito do positivismo era a ideia de que o conhecimento científico deveria ser encarado e tido como único conhecimento verdadeiro. Vale ressaltar que este é o positivismo a partir da filosofia. O positivismo como conceito, que é o que a gente quer, ele foi idealizado pelo francês Auguste Comte. Então, para vocês que estão vendo aí, né, filosofia, sociologia, vocês vão ver sobre Comte aí. Acabou recebendo destaque internacional em meados do século XIX e início do século XX. Ele refuta, ou seja, ele recusa, né, quaisquer tipos de superstições, crenças e demais ensinos religiosos. Por quê? Porque nessa visão dessa teoria, crença, religião, superstição não contribui com o progresso da humanidade. Beleza? Então, isso aí, ele te deu o que é o positivismo na filosofia e agora, né, o positivismo como conceito mesmo historiográfico, ok? Questão 16 e última, moçada. As expectativas de mudança na sociedade para que a vida se torne mais pacífica e as pessoas tenham melhores condições de acesso à riqueza social estão enfraquecendo-se. Há muitas incertezas e dificuldades. O que o capitalismo dominante tem feito? Gente, o que é o capitalismo dominante? Ué, professora, mas todo mundo vive o capitalismo. Não, eu sei que todo mundo vive o capitalismo, mas tem as pessoas que são aquelas de médio alto poder aquisitivo, aquelas que têm um altíssimo poder aquisitivo. Esse é o capitalismo dominante. O que ele quer? Ele ajuda a fortalecer as desconfianças entre uma classe e outra, né? E busca o lucro, como sempre, porque é capitalismo, né? Capitalismo pressupõe lucro, a lei da oferta e da procura e o individualismo, ou seja, cada um por si. Se eu ver alguém, por exemplo, lavando a calçada, sendo que poderia varrer. Eu falo, você está gastando água. Aí a pessoa virar para mim e falar, o que você tem a ver com isso? Você não paga a minha conta. E isso é individualismo. Por que é individualismo, professora? Sendo que é verdade, você não paga a conta dela, você não tem nada a ver com a vida dela. Porque a água não é só dela. A água é um patrimônio mundial. É um patrimônio natural mundial. Então, ou seja, se ela está gastando exageradamente e sem precisar, alguém ou até mesmo eu vou ficar sem água uma hora. Beleza? Então é isso, meus queridos, e eu espero que vocês assistam e respondam as questões aí, ok? Até mais, tchau, tchau.